noite, todos os participantes. Estou aqui para a nossa quarta entrevista com profissionais da área da fisioterapia aquática. Meu nome é Jefferson Cardoso, sou fisioterapeuta e professor universitário. Eu venho trabalhando há quase 30 anos com exercícios aquáticos, tanto tratando quanto ensinando as novas gerações de fisioterapeutas. Eu quero dar um alô aos meus alunos do grupo de pesquisa, a professora Lígia Fati e a professora Eliane Uberati, que trabalham comigo lá, aos alunos da universidade, da minha universidade e de todas as universidades, faculdades, aos amigos profissionais desse Brasil, as associações, em especial a Associação dos Fisioterapeutas do Brasil e a BFA, né, e aos entusiastas da área. No backstage, teremos a fisioterapeuta Carla Silva, organizando as perguntas e me auxiliando. Obrigado, Carlos, por estar junto nesse projeto. Também, antes de anunciar a minha quarta convidada, eu gostaria de dizer que eu e este próprio projeto de entrevistas, nós não temos conflito de interesse algum. Então, boa noite, a fisioterapeuta Clara Crispim, da cidade de Campina Grande, da Paraíba. Seja bem-vinda. Eu gostaria de esclarecer as pessoas que nos assistem sobre o formato da nossa entrevista. Teremos primeiro 15 minutos introdutórios, 10 minutos para apresentação de um caso, com apenas 5 slides, 5 em 10, 15 minutos para debatermos o caso escolhido e, por fim, os participantes serão convidados a responder um feedback interativo com o programa Mentimeter. Então, não saia daí. Clara, boa noite. Boa noite, Jefferson. É assim, um prazer, uma honra enorme estar aqui, né? Ter sido escolhido no meio de tantos, representando o Nordeste, né? Paraíba, aqui, Campina Grande. É um É um prazer muito grande, é uma honra gigante, assim. Eu tenho, a gente estava conversando agora há pouco, e assim, você, infelizmente, ainda não foi meu professor, mas assim, eu tenho alunos que já fizeram curso com você, e assim, eu tenho particularmente, assim, é um prazer, uma satisfação e uma vontade muito grande de lhe conhecer como professor também. Vai estar conhecendo agora, ao vivo e a cores. Ô, Clara, diga para mim assim, a primeira, queria começar a perguntar para você, onde que você nasceu e morou, né? Em qual cidade? E até entrar no curso de fisioterapia. Bem, eu nasci, me criei, como a gente fala por aqui, em Campina Grande mesmo, sou da terra, né? Saí para trabalhar quando eu me formei aqui em Pernambuco, mas voltei para Campina e daqui fixei raiz mesmo. A fisioterapia entrou na minha vida assim como eu não sabia nem o que era fisioterapia. Eu entrei como uma opção assim. Aqui a gente tinha, na época, duas faculdades públicas, né? Uma do Estado, a outra federal, e todo mundo fazia todos os cursos, porque tinha oportunidade de fazer uma faculdade pública. Então, eu disse, tá, eu vou optar por um curso, e minha mãe disse, olha, fisioterapia é sua cara. E aí eu fiz, sem saber o que era. E assim, me encantei, me apaixonei mesmo. E não me vejo fazendo outra coisa hoje. Qual que é a distância entre Campina Grande e João Pessoa? Ih, eu sou péssima disso. Eu acho que é 230 quilômetros. Ah, eu sou horrível. 230. Dá 1h30 de viagem, mais ou menos. 1h40 de carro. 1h40. E então para escolher a fisioterapia, você não teve, sim, alguma influência? Quando que você disse, eu quero fazer fisioterapia Não, e eu vou lá para a capital para fazer? Como que foi essa? nada. Não, é Campina Grande mesmo, aqui mesmo, na nossa cidade. Não Nem para entendi. nem para fazer o curso eu precisei sair de casa. Ah, É em Campina Grande a faculdade. A gente tem a Universidade Estadual da Paraíba, com curso das áreas de saúde aqui em Campina. E hum. a faculdade, na época, era a Faculdade Federal da Paraíba, hoje é a Faculdade Federal de Campina Grande. Então você não precisou nem sair de casa. Eu estou pensando que Não, você foi até João Pessoa, até a capital.
Não, foi E não. já está respondendo aqui, ó, 126, está uma dúvida aqui, tá? Já Eita, começaram a discutir aqui, se é cento e eu vinte sou, ou 126 quilômetros. O eu pessoal sou está. muito ruim de É, distância. eu percebi que você é ruim, para falar que leva 1h30, não pode ser 230, né? Duzentos e Então, trinta leva muito mais tempo. A gente já percebeu que você, de é porque geografia, você A BR faltou é nessa. 230, a BR é que é 230. O GPS e geografia, essa não é boa, não. Não, eu era muito boa de física. Eu ficava na dúvida se eu queria um curso de engenharia ou um Uhum. curso da área de saúde. Minha dúvida era essa. Aí acabei na física da saúde, fisioterapia. Ainda bem que a Carla e a Kedma tiraram a gente aqui da ignorância. Eu falei assim, não, não é 230, não, é 123, é a Nossa, média. É é 120 isso, e 120. 126. É 120, certo. Eita, né? Nossa, Então é o você, nervosismo, velho. então você escolhe ser fisioterapeuta, mas poderia ser da área de exatas, Sim. é, e vai para a faculdade assim, sem muita influência, por desejo, né? Por vontade própria, teve uma influência, nada na família, Na nada verdade, que. assim, eu me apaixonei mesmo pela fisioterapia por causa dos meus colegas de turma. Foi eles que Hum, me fizeram me encantar. E assim, como eu estava na dúvida que curso queria, como eu sei que acontece com vários adolescentes, né? Nessa fase, minha mãe me levou, na época ela estava fazendo fisioterapia, e me levou para conhecer uma clínica. E eu conheci os atendimentos e me encantei, porque eu vi uma fisioterapeuta atendendo uma criança, e eu gostava muito de criança. Então, eu digo, esse negócio é interessante, porque a opção que eu tinha era enfermagem, farmácia e fisioterapia. Então, eu digo, não, eu vou para físio. Assim, na época, né? Eram as três que mais, assim, me balançava, né? E aí foi uma paixão mesmo. Começou. bacana. Dentro da sua própria universidade, na estadual, como é que foi a sua formação até você achar que exercício aquático seria o seu carro-chefe ou uma grande parte do que você faz hoje? Jefferson, quando eu era pequena, eu dizia assim, eu queria morar na piscina. Né? Eu era aquela criança que gostava de água e Que legal. aprontava para cair na piscina. Era desse jeito. Eu disse, eu quero morar na piscina, mãe. Tem como? Eu queria dormir na piscina. Isso tudo aconteceu, né? Com o Otis e tudo mais. Então, quando eu comecei a formação, eu vi que tinha lá uma disciplina hidroterapia. Eu disse, o que é isso? E fui perguntar à professora, a professora, assim, era um encanto de pessoa, né? A gente acaba gostando também das áreas Que, através da uhum. paixão pelos nossos mestres. Só que a gente não tinha fisioterapia aquática. Era 90% de recursos hidroterápicos e fisioterapia aquática eu vi em um seminário. Cada grupo foi dividido em 3 grupos, um grupo deu Bad Ragaz, outro Haloic e outro Watts. Então eu saí da faculdade sem prática nenhuma, prática zero, né? O que eu tinha de experiência é porque antes de entrar no curso, eu fiz hidroginástica, né? Participei de grupos de hidroginástica. E eu digo, não, a gente tem que converter alguma coisa aí desses exercícios em terapia, né? E aí eu fui trabalhar em Caruaru, e lá tinha uma piscina, e aí o fisioterapeuta de lá me colocou nessa área, eu fui literalmente jogada na piscina, mas corri atrás, né? Fui atrás Mesmo de curso. dizendo para ele, assim, olha, você pode me jogar aqui, mas eu não sei o que eu vou fazer. Não, Hidroginástica mas, eu sei fazer. mas eu tinha uma vaga ideia, né? Alguma coisa assim. Aí eu É, corri atrás de curso, fui atrás de Rogério ali em Recife, sim, e, não, e não tem dúvida. comecei a partir daí. E foi assim, carando. E carando, eu Que- sei que o que eu mais aprendi lá foi o que não fazer. Exatamente, isso é uma coisa bem bacana que eu não abordei com os outros profissionais, que, em verdade, quando a gente tem pouca experiência, o nosso professor acaba sendo paciente, né? É. E assim, eu trabalhei numa condição lá que eu não apoio de forma alguma e nem ensino aos meus alunos, né? Porque a gente aprende em grupo
e um grupo super misto, quer dizer, você ainda sem experiência, né, e tendo que atender um grupo que tinha uma pessoa com AVE, uma pessoa com dor no joelho, outra com dor nas costas e uma criança no colo. Ainda tinha que colocar uma criança junto, né, e coordenar tudo isso. Então, assim, foi, como eu estou te dizendo, eu realmente aprendi como o que eu não queria para mim, né. Então, hoje eu sei que existe terapias em grupo, mas eu sou muito a favor do atendimento individual mesmo. Eu não consigo me ver atendendo em grupo. É o meu perfil. E aí você vai atrás se forma, tem seu primeiro emprego numa cidade em outro estado, né? Mas deve ser próximo aí de você. É E 2 horas de viagem, mais ou menos. não fala em quilômetros que eu Não acho vou que falar você não sabe. Vamos perguntar para os universitários qual a distância Veja aí, distância de Caruaru, Campina Campina Grande para Grande. Caruaru. Se são Vai 2 horas, cá, aí eu viu, até minha gente? entendo uns 230 quilômetros. Acho que você confundiu 215 de Caruaru a Ah, Campina Grande. Aí tá certo, Campina Grande é mais longe. é. É, qual que é, assim, você vai, se forma, vai trabalhar numa área que você teve pouca prática, sai correndo atrás dos cursos. E qual foi a importância desses cursos que você fez, até mesmo no entendimento para o seu paciente e a aplicabilidade com o seu paciente? Muita, Jefferson, muita. Eu acho que é uma transformação, assim, da água para o vinho, né? Em questão de segurança, sabe? Eu fiz cursos de aquática com pessoas que não sabiam nem nadar e atendiam. Então eu digo, nossa, por que você também não procura aprender a nadar para ter segurança? Porque a gente precisa, né? Uhum. Logicamente, eu não sou nenhum expert em natação, mas eu nado bem, né? Eu não iria para uma competição, mas eu tenho segurança na água. Então, assim, eu acho que o Otso é uma formação que todo mundo, né? Todo mundo deveria receber, como o Harold mesmo diz, e todo fisioterapeuta deveria ter algum conhecimento, assim. É. Então, todos foram me acrescentando, e eu percebi também uma necessidade muito grande da gente trazer coisas de solo, né, para a água. Então, aí eu fui em busca da quiropraxia, sou quiropraxista também, porque eu sentia que eu precisava aperfeiçoar minha mão na água. Então, tudo que eu fazia de fora ia enriquecendo, né, meu conhecimento, minha formação para aplicabilidade no meio líquido mesmo. Eu te digo assim que dos cursos que eu fiz, o único que me deu vontade de sair da água, vou lhe confessar, foi o Bobat. Então, o Bobat, eu fui atrás do Bobat porque eu já tinha um Haloik, todo mundo é o Haloik, é o Bobat na água, é o Bobat na água. E, e eu tinha que ver se realmente o que é que tinha de parecido um com o outro, o que é que, né? E aí, quando eu terminei a formação, eu digo, essa foi a primeira vez que eu senti vontade de trabalhar fora d'água, foi quando eu concluí a formação do Bobo. A relação não é direta, isso pensar no desenvolvimento da criança, ou e pensar na água, e pensar o que você aprende no conceito Robert, é uma longa estrada, é muito diferente, né? É, é. E Eu acho você que o que chegou. eles têm em comum, sabe, é assim, a forma como trabalha os planos de movimento, né? Uhum. Mas assim, um trabalha a independência funcional na água e o outro a independência funcional no solo. Isso é muito forte, né? É importante que você aprenda a, a se locomover. Mesmo que você nade de um jeito diferente, é o seu jeito de nadar, né? Para a criança especial. Então a gente tem que puxar o brilho disso, né? Tirar o medo da água, para que ela perceber que ela pode rolar, que ela pode aprender a sair sozinha. Então, assim, eu acho que isso os dois têm em comum. Eu acho isso muito bonito nas duas partes. É, legal. Os meios são diferentes. Eu quero dizer assim, ó, os fins, eles podem até ter uma grande sacada, mas os meios são meios, São diferentes. eles não podem ser comparáveis, né? Porque É. é bem parecido. Não, os meios não. Vou deixar você fazer sua apresentação agora do seu caso. Conta para. É, bem, quando o Jefferson me convidou, né, para discutir um pouquinho sobre o caso, eu trouxe
transmitir para vocês, então, uma experiência, né, uma prática clínica da fisioterapia aquática na AME, que é a AME, né? A AME é a amiotropia muscular espinhal. E por que que eu escolhi uma paciente com essa patologia? Na verdade, a gente está no mês de conscientização da AME e acabou coincidindo tudo isso, né? E, assim, é uma doença rara, mas a gente vê aqui no nosso estado um número alto, provavelmente por questões de consanguinidade, né? Então, o que é que acontece na AME? A gente tem aqui a medula, tá? E essa parte aqui, onde está roxinho, é o corno anterior da medula, onde sai a raiz motora, tá? Para os movimentos, né? Os nossos movimentos se realizar. E, então, o que acontece é que nessa região aqui, a gente tem uma alteração no cromossomo, então ela é uma doença genética, e aí precisa que o pai e a mãe tenham essa alteração no cromossomo para que a doença se manifeste. E aí eu vou ter uma alteração, então, no gene que produz, tá, a proteína, né, o SMN1 e SMN2. Então, essa proteína é responsável pela sobrevivência do motoneurônio, do neurônio motor. Então, sem ela, há uma degeneração dessa região aqui. Então, o paciente acaba perdendo, né, os movimentos com o passar do tempo, e aí a gente vai ter atrofia muscular progressiva. Então, a gente tem um paciente hipotônico, a gente tem um paciente que vai ter alterações importantes por causa disso, desenvolvimento de escoliose e tudo mais. É importante lembrar que na região posterior, que é a região sensitiva, o paciente não vai ter problema, ele vai sentir normalmente, tá? Os pés, as mãos, mas realmente o comprometimento é na condução para a ativação desse músculo. Então, aí, gente, a gente vai ter aí algumas características, né, variações, tá? Porque depende da intensidade do comprometimento, né, do número de, de genes que são comprometidos, certo? Então, aqui a gente tem a AME, ela é dividida em 5 tipos. Alguns autores falam desse tipo 0 como sendo o primeiro tipo, e outros falam do tipo 1, dividido em um A e um B. Então, a tipo 1 acontece antes dos 3 meses. A tipo 0, ou 1A, ela acontece antes do nascimento. E, geralmente, a criança vai a óbito, ela não chega tem problemas cardíacos graves. Tá? Então, a primeira causa de mortes por doenças genéticas no mundo, tá? É a AME que causa isso. Então, aqui a gente tem a tipo 2, que ela começa a se manifestar antes dos 6 meses, tá? A tipo 3, em que o paciente ele consegue chegar a andar, caminhar, mas ele perde a marcha. E a tipo 4, que acontece no adulto, tá? Então, isso aqui, e a paciente que eu vou trazer para a gente discutir hoje é uma paciente que ela é AME tipo 3. Então, o que é que aconteceu, tá, com a evolução da medicina, né? Hoje tem um medicamento, esse aqui é o nome comercial dele, tá? Eu não coloquei o nome da substância, porque realmente o nome comercial dele é o Spinraza, e é, é um medicamento que vem revolucionando a, a patologia e, consequentemente, a fisioterapia. E hoje a gente está reescrevendo a história de uma doença neuromuscular progressiva com o uso desse medicamento. Então, ele vai agir substituindo, né, aquela região do cromossomo que está em falha, tá? E aí volta novamente a possibilidade de sintetizar proteína, e aí esse motoneurônio, que estava morrendo, na verdade, começa a desenvolver, né, funções. Certo? Então, o nosso caso, ela é uma adolescente, tem hoje 14 anos, do sexo feminino, tem AME tipo 3, o início dos sintomas foi com 2 anos de idade, ela se tornou cadeirante aos 8, o início da fisioterapia aquática comigo
ela fez antes, mas comigo, tá? Foi em 2018, depois da introdução do Inspirasa. Ela tinha, na época, dificuldade do controle do tronco, fez cirurgia nos quadris e joelhos em 2019, porque o tempo que ela ficou em cadeira de rodas, né? Então, dos 8 anos aos 14 anos, como cadeirante, então ela fez com 13 anos, esse tempo de 5 anos na cadeira, mesmo com a fisioterapia, com os manuseios, os cuidados com a mãe, né? A mãe dela mesmo, que ela é muito disciplinada, e manter-se em alongamento, ela desenvolveu contraturas no joelho, no quadril, e aí foi necessário, tá, fazer um alongamento cirúrgico nessas regiões. Então, ela fez essa cirurgia em 2019, e hoje, a gente perguntando quem é, né, ela se diz que, ela diz assim, eu sou atleta, estudante e bailarina. Ela relata, né, ela conta a história dela dessa forma. Ela diz, eu sou atleta, sou estudante, sou bailarina. Então, são coisas que ela foi desenvolvendo, né, com o avanço das terapias, com os medicamentos. Ela é ativista mirim, foi ao Senado pela luta do Esperança, foi ela que mobilizou, tá, que esse medicamento pudesse ser pago pelo SUS, né, e ela mobilizou todo mundo. Então, ela não conseguiu só para ela conseguiu para todos os portadores da AMA. O que é que a gente fez, então, no primeiro ano de fisioterapia? Então, assim, ela tomou a dose em setembro, a primeira dose, depois que tomou, ela começou a fisio, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi trabalhar a independência dela na água, porque ela tinha um histórico de entrar na piscina, de ficar sendo segurada por alguém, de fazer muitos exercícios com sempre apoio, alguém por perto, e eu queria trabalhar com ela essa independência, já avisando realmente que ela pudesse ter autonomia, né, na piscina. E aí a gente começou como prioridade o controle do tronco. Então, eu trabalhei muito com ela é, nessas primeiras sessões do Halloween, porque aí eu tinha uma ativação do tronco dela, né, nas rotações, para o desenvolvimento dessa funcionalidade na água. Então, ela aprendeu a mergulhar, né, aprendeu eu vou dizer assim, a nadar do jeito dela, tá? Que aí a gente fazia, então, a ativação da musculatura dos membros superiores, que ela precisava muito para as transferências, né? Trabalhando com condicionamento cardiorrespiratório e exercícios para auxiliar essa mecânica respiratória. Então, como é uma doença progressiva, né, ela atinge a musculatura respiratória, e a gente começou a trabalhar isso, logicamente, porque ela estava tomando um medicamento pela primeira vez na vida, né? Ela poderia ter ganho de força. Então, a gente não ia pensar mais em perda, né? A gente ia começar a partir daquele momento de ganho, em ganhar. Então, logicamente, os exercícios foram todos funcionais, com a carga tolerável para ela, e a cada dia a gente percebia que ela melhorava. Então, estava indo contra a história natural da doença dela. Continuamos com alongamentos também, principalmente no quadril e joelho, que era onde ela tinha as contraturas, né? E aí a gente fazia um treino de marcha na água, com a água ao nível do ombro e extensores no joelho. Eu vou mostrar para vocês na imagem de como era no início e como ela está hoje, tá? Como a gente conseguiu evoluir, né? No segundo ano da fisioaquática, a prioridade aí já foi mais a estabilidade dinâmica do quadril, né? Visando a troca de uma órtese longa com apoio esquiático para uma órtese sem apoio. É um apoio esquiático. Então, a gente continuou com o trabalho de condicionamento cardiorrespiratório, aí já pensando num estímulo ao paradesporto. Então, como ela disse, ela é atleta, ela ganhou medalha de bronze na bocha, e ela tem um potencial muito bom para natação. Então, eu já falei com o técnico dela, tá? E há uma chance realmente dela começar a fazer
um treino, não sei como, né? Agora, depois da pandemia, mas eu acho que ela tem potencial para isso. Então, pensamento futuro, né? E o treino de marcha passou no lugar, passou do fundo, né? Água no ombro, para ser ao nível da cristilíaca. Algumas vezes eu trouxe o vídeo ainda no processo tifoide, mas ela já anda na cristilíaca tranquilamente. Treino de equilíbrio também estático, tá? Em pé, com água na altura da coxa. Então, gente, aqui é a evolução dela, como eu disse a vocês no início, tá? A gente fazia marcha com extensores nos joelhos, eu tinha que estar apoiando, dando alguma estabilidade aqui no tronco dela, e aí eu fazia dissociação do tronco. Então, na verdade, o que a gente mais queria aqui era o controle do tronco nessa posição. Atualmente, então, ó, ela já anda sem nenhum, eu não preciso ficar por perto, tá? E aí a gente viu também que ela, logicamente, desenvolveu esse solo, né? Ela já anda tranquilamente na água. E aqui foi um treino de equilíbrio que a gente fez com a turbulência, né, para o controle de tronco. Foi muito interessante fazer essa atividade, porque no primeiro dia ela desequilibrou muito mais. Esse aqui foi o segundo dia. Segundo dia que eu fiz essa atividade, e ela estava super bem. Então, eu deixei até de usar as mãos, eu usei minhas pernas para fazer a turbulência e ela não caía. Então, aqui, exercícios de abdominais, né? Ela teria que tirar a argola de um lado e levar para o outro, também fazendo movimentos de atividade com o membro superior. Então, no início, eu tinha que estar segurando o quadril, eu ajudava, fazia um movimento assistido aqui no tronco, porque ela não tinha força no abdômen. E hoje, a gente está fazendo esse exercício, não é sempre também que assim, eu vario muito, tá? Mas só para mostrar assim, que hoje ela tem força para afundar o cinturão pélvico, que ela não tinha, e ela tem força nos braços também para promover o arrasto com esse sorriso, essa carinha. Tá? E aqui é ela no pós-cirúrgico, do alongamento, né? Aqui ela já fez um vídeo em casa dizendo que está sem fisioterapia, mas está conseguindo lavar os pratos da casa. Então ela fica em pé, ela já caminha hoje sem ajuda de muletas, tá? Então ela foi uma adolescente que chegou para mim na cadeira de rodas, né? E hoje ela está andando com o extensor e saiu da cadeira e está andando com o extensor sem precisar de dispositivo auxiliar de marcha nas mãos. Então é isso. E aí eu deixo a frase de Harold, que eu acho que é muito a cara das crianças com AME mesmo, né? Que na água a alma encontra a liberdade que o corpo perdeu. Então, fica aí. Muito bom, excelente. Nossa, é Antes, muito difícil fazer isso em 10 minutos. é, Foi um desafio. São 2 anos de terapia comigo que eu tive que é, reduzir. é bom, você já pode incluir isso lá com seus alunos da faculdade, com os outros professores. Olha, vai ter uma reunião clínica, só tem 5 minutos, né? 10 minutos e 5. E as Nossa, pessoas... eu recebi uma notícia muito boa da família hoje. Acabei de receber antes de entrar, porque assim, quem faz uso do medicamento, né, tem que ser avaliado periodicamente. Então, existe um protocolo de avaliação. Eu digo, a gente acaba fazendo um estudo duplo cego, porque eles não sabem o que a gente fez em terapia, né? Mas é uma equipe que sempre reavalia, sempre faz a reavaliação. Então, eles usam a ferramenta o score é de 0 a 66. Então, 0 seria a pior condição, né, de movimento nenhum, praticamente, e 66 ótimo, excelente. Função máxima. Então, função máxima. Ela começou com 39 em 2018 e hoje ela está com 46. Então, a última avaliação a última, né, foi recente, foi agora na pandemia, mas antes, no final do ano, foi em dezembro, ela estava com um score de 39, ela pulou para 46. Então, evoluiu muito. Né? E, assim, a evolução, ela se dá pela união de todas as terapias. Né? Então, ela não só faz a fisioaquática, ela faz a fisiomotora também, ela faz também intervenção com pédia.
E assim, uma coisa que chamou muita atenção da gente em 2019, quando ela fez a cirurgia do quadril e do joelho, ela não precisou de ventilação mecânica durante a cirurgia. Então, assim, foi um ganho que a mãe disse, Clara, eu tenho certeza que foi a fisioaquática, porque ela não estava em fisiorrespiratória. Ela não estava fazendo fisiorrespiratória. Então, mas como é que ela conseguiu desenvolver a força da mecânica ventilatória dela sem a fisiorrespiratória e não precisou do suporte, né, do ventilador, enquanto estava uma anestesia geral. Então, para quem tem uma debilidade, uma fraqueza muscular, pela patologia, era esperado isso, ela não precisou, com a ventilação espontânea. Muito bom, Muito bom. excelente. Quanto que você acha assim, a medicação, ela teve um papel muito importante, principalmente no entendimento fisiopatológico do próprio cromossomo específico. O que que você acha que, se não houvesse a medicação, e onde você estaria nesse momento com o exercício aquático? Nossa, Jefferson, gostei muito da sua pergunta, porque antes de atendê-la, né, eu comecei, acho que meu primeiro paciente foi em 2009. Então, ele hoje é adulto, está na faculdade, né? Então, a gente consegue ver a evolução realmente da patologia. Eu atendi ele pequenininho, ele tinha 3 anos, mais ou menos. 3, 4 anos. E hoje a gente vê, né, como ela realmente ela é progressiva, é lenta, mas é progressiva. Então, você não espera grandes ganhos. A gente observou, eu acho que foi em 2009 mesmo, eu fiz um trabalho de pesquisa com uma aluna de TCC e a gente avaliou a função dessas crianças e elas melhoraram alguma coisa na função, melhoraram o alcance, né? Então a gente tem uma melhora funcional, mas a gente não tem uma melhora de força e nem uma melhora significativa. Então, quando eu a conheci, eu vi um vídeo que ela começou a se servir com uma jarra de suco. Eu olhei assim, eu disse, eu nunca vi uma criança com essas características pegar uma jarra de suco e colocar no copo, né? Então ela disse, olha, antes do medicamento eu não conseguia fazer isso. Então, assim, foi uma evolução muito, muito importante mesmo. Então, se ela não tivesse fazendo medicamento, não sei te dizer como ela estaria hoje. Mas, assim, o que eu vejo, né, e eu não só atendo ela, eu estou atendendo mais 2 crianças também. Uma foi muito interessante, porque ela estava em ventral na piscina, e ela tinha que levantar a cabeça para respirar. Ela fazia assim com a mãozinha, ela botava a mãozinha e para ajudar, né, a levantar. E em 15 dias, ela estava levantando a cabeça para respirar, e eu digo, oh, já? Então, assim, a evolução do sustento cefálico dela foi muito grande, assim, foi muito rápida. Interessante. Tá certo, acho que a mãe respondeu, a Edna, falou que estaria sem a fisioterapia aquática, estaria de uma certa forma limitada. Então, assim, a medicação, ela recompõe fisiologicamente o comportamento do neurônio, mas se não tiver o estímulo adequado, Não, não não adianta desenvolve. muita coisa, não Não é? desenvolve mesmo. E Não assim, desenvolve. adequado mesmo. Nem pode ser menos, nem em excesso. Se você pedir uma contração, uma ativação de muitas fibras, você não tem neurônio para aquilo. Né? Aí você pode, na verdade, piorar o problema. Então não são crianças que a gente tem que estar colocando carga para ela. Não dá, tá? A gente passa a colocar carga agora porque o medicamento está suprindo essa necessidade. É muito interessante você ter uma formação que você foi atrás da água, mas você também foi atrás do solo. E aí eu queria dizer para você o seguinte, e você, a grande sacada que você teve no conceito Bobat foi uma sacada é, formidável, e até te balançou, falou assim, olha, eu acho que eu vou seguir um outro caminho, um outro trilho.
Deixa eu Não, aproveitar, sai da água, eu não saio, não. deixa Mas eu, assim, deixa eu aproveitar o trilho e falar assim, você consegue ver as relações assim da formação no Atsu com a formação de trilhos anatômicos que você tem? Você consegue ver a formação do conceito Bobat com o Haluik, que você tudo. emprega algumas coisas? Não, É, porque você vê assim, olha, eu trabalhar com a fáscia, não é? Trabalhar em cadeia, trabalhar em espiral, isso me proporciona dentro do ato algo que em solo as pessoas não sabem, não tem, imaginam que na água a gente é capaz de fazer o nosso próprio trilho, é, a nossa própria palpação, a nossa própria tensão, a nossa própria pompagem, né? Coisa que é para mobilizar fácil. E com o Atos eu consigo fazer isso. E a mesma coisa com o Haluik. Você acha que isso dá uma sacada diferente para quem trabalha em água? parece uma salada de fruta, né? Mas é tão bom. Demais, assim, eu fiquei encantada quando eu fiz o Bobot, porque eu vi que lá, quando ela começou a dar todos os conceitos e falar, eu digo, nossa, eu aplico tudo isso na água há muito tempo. Então, assim, e ela começou a fazer liberações, que eu digo, isso aí, eu trabalho na terapia manual também há muito tempo. Então, assim, eu não esperava que houvesse que pudesse casar, né? Tudo aquilo que. Então, assim, quando eu fui para fazer o bobo, eu te confesso que eu fiquei, meu Deus, eu não sei atender mais ninguém em solo, não. Porque a mão já está tão para água, né? Já sabe o que fazer naquele momento. Eu digo, como é que eu atendo a criança em solo? Acho que eu não sei mais atender em solo. E aí a professora até brincou, isso, mas você vai sair aqui muito melhor. Eu disse, com certeza foi uma transformação assim muito grande. E aí, logicamente, o que eu fazia na água me ajudou nos manuseios em solo, tanto que elas diziam, se você tem uma mão, a mão tá certa aqui, né? A mão tá certinha. Como o que eu aprendi em solo, eu consegui levar para a água e faço com todos os cursos que eu tenho, né, de solo. É, legal. Inclusive na quiropraxia, né? Quiropraxia, trilhos anatômicos, que eu falei do Atsu, né? É, Que dá para ter uma boa relação com isso aí. A paciente, a que você trouxe o caso, qual que era a experiência prévia dela com água até você partir para uma proposta terapêutica com objetivos? Olha, eu tenho esse objetivo para alcançar. Você me parece que você está funcionalmente dessa maneira e nós vamos manter. Aí, de repente, vem com a medicação e que deixa de ser manter e chega assim, vamos ganhar. Como é que foi isso? Jefferson, eu penso o seguinte, que independentemente dos objetivos funcionais, e a gente tem realmente que cumpri-los, não estou dizendo que eu não faço isso, mas assim, eu vejo que a piscina ela é um meio muito inclusivo. Então, assim, meu sonho quando eu atendo uma criança especial é que ela possa se divertir com os pais e que ela possa, de repente, desenvolver mesmo a natação como uma atividade física para ela, né? Então, independentemente o objetivo dela era fortalecimento do abdômen, era tronco, tronco, tronco. Mas, independente disso, ela precisa aprender a nadar, para mim. Eu não sou professora de natação, né? Eu tenho formação no Haluik e eu proporciono, porque eu acho que toda criança especial, antes de começar a atividade aquática, ela cai primeiro na mão do fisioterapeuta. E a gente que tem que dar esse domínio, essa segurança para eles. Então, eu pego muita criança que já fez fisioaquática, mas chega com medo de mergulhar. Então, se ela tem medo de mergulhar, você não tem, não aceita desafios, né? Então, eu acho que tem o primeiro que vencer esse medo. Então, se eu venço o medo de mergulhar, eu venço o medo da queda lá no solo, né? Porque eu vou enfrentar alguma coisa que é diferente. Então, eu olho muito por esse lado também. Tá entendendo? É uma coisa que Sim, eu gosto, assim, e me dá prazer, é de ver eles gostarem de estar na água. Ver que não tem medo de estar na água.
Então, assim, eu pego muitas crianças quando vêm de outros que são receosas, que não, eu nunca aprendi a boiar, eu nunca aprendi a mergulhar, não sei. E comigo, com 2, 3 aulas, estão se locomovendo no meio líquido. Então, acho que isso eu estou falando dos de AME em específico, que venham conseguindo fazer isso com ele, né? Logicamente, paralisia cerebral tem outras limitações, não é o mesmo quadro, tá? Então, assim, para ela, vamos lá, a gente vai traçar o objetivo funcional. Então, quando eu traço o objetivo funcional, ele não é traçado sozinho, tem que ser traçado com a equipe. Então, eu tenho que pensar na função dessa criança em solo, tá? O que é que a gente quer ganhar em solo com ela, para a partir daí traçar o que eu vou fazer. E as minhas escolhas são sempre por exercícios dentro de uma função. Então, por exemplo, eu preciso fortalecer o membro superior dela. Eu não vou colocar essa criança sentada no tablado ou sentada no meu colo, com um halter, para fazer abdução, adução, flexão, extensão, né? Pode até ser que em algum momento isso seja importante. Mas para mim é muito mais significativo se ela subir, por exemplo, no colchonete flutuante, se ela tentar subir no colchonete flutuante, se sentar lá, né? Então, isso eu já estou trabalhando o controle de tronco dela, ou a força do membro superior, o controle de tronco para se colocar na posição sentada, que era uma dificuldade que ela tinha. Né? Então, eu coloco no colchonete flutuante ela sentada, então ela tem que se manter sentada enquanto eu faço turbulência na água, e se ela cair, ela não pode ter medo de estar lá. Então, se ela cair, ela tem que ter segurança. E aí, o Halloween, para mim, é a prioridade, assim, nesse sentido, como eu coloquei no início, sabe? É o treino da funcionalidade, dessa segurança. E aí eu consigo desenvolver outras coisas posteriormente. Boa noite, Carlinha. Olá, boa noite a todos. Veja se tem perguntas aí para a nossa convidada. Sim, vamos começar aqui com a Carla. Ela perguntou qual é a duração do atendimento. Ótima pergunta, Carla. Vamos lá, eu tenho um AME, eu tenho outras crianças com AME, tipo 2, tá? Que aí ela já tem uma debilidade maior, tipo 2, elas não são deambulantes, elas são cadeirantes, e a grande maioria evolui com escoliose. Então, para essas crianças, elas são mais, assim, cansam com mais facilidade, tá? Eu tenho que ver a idade da criança também, o que eu vou precisar fazer com ela. Então, geralmente, uma sessão para uma criança pequenininha, ela gira em torno de 30 minutos. Por que não 40, como que algumas, na verdade, a terapia pediátrica recomenda, né? A gente tem as propriedades da água, a gente tem a resistência da água, que de alguma forma é carga. E diferente da fisioterapia em solo, em que eu tenho que preparar um material para sair de uma postura, para colocar num rolo, numa bola, para tirar uma órtese, para colocar na órtese, eu não tenho isso na água. Então, praticamente o tempo inteiro ela está em atividade, né? Então, a gente trabalha em mais ou menos 30 minutos quando eles são menores, né? E dependendo da gravidade também, tá? AME tipo 1, eu nunca atendi em piscina, e assim, bem mais restrito. A gente tem tipo 1 que está saindo que precisa do suporte ventilatório, então tem umas questões especiais aí para lá. Mas com essa paciente em questão, a gente faz 50 minutos de atividade, tranquilamente 50 minutos de atendimento. Ok. Próximo. A Priscila perguntou como você quantifica a carga para paciente não fadigar. É muito subjetivo, ainda é subjetivo. Então, a gente não tem como mensurar isso, não. Tá? Ainda é uma avaliação subjetiva de esforço. O que a gente pode fazer é verificar com oxímetro mesmo, tá? Como é que está a condição dele. Mas, assim, as crianças que têm uma debilidade respiratória, dependendo de como está esse grau, elas são contraindicadas à piscina.
Então, assim, é uma das contraindicações, né? É como o sistema ventilatório está, tá? Mas a gente pode ver com o oxímetro no dedo mesmo. Esses pacientes Bem, fazem mais de uma intervenção motora por dia? Teria algum tempo de repouso entre uma motor e outra? certo. A gente vê assim, há instituições, por exemplo, eu já trabalhei também, eu sei que a gente teve um convidado da ACD aí, né? Então, assim, eu vou falar nesse modelo, né? Não é o que especialmente essa paciente em questão está fazendo, tá? Mas a gente tem um modelo dessa forma, em que acaba tendo que fazer mais de uma terapia, porque às vezes a criança vem de fora, tem um desgaste da viagem, mas são terapias que, ou elas ficam internadas, porque aí eu sei que em São Paulo tem como ficar internado, né? Tive experiência em Recife e aqui em Campina Grande quando a gente abriu a instituição. A gente tenta, naqueles locais, colocar terapias mais espaçadas para dar um tempo realmente de descanso para a criança, tá? Mas, assim, atualmente, no serviço privado, tá? Que é o que eu estou defendendo aqui, é o que eu trabalho, a gente faz uma terapia física, né? Faz uma física por dia, todos os dias. Então, ela só faz uma, mas faz todos os dias. Então, tem o dia da hidro, tem o dia do pédia, tem o dia da fisiomotora, tem o dia que ela faz também aula de balé, como ela disse, ela é bailarina, né? Então, era um sonho dela voltar a dançar, e ela é bailarina em cadeira de rodas hoje. E aí a gente teve uma oportunidade de fazer uma sessão bem diferente, porque ela estava treinando para se apresentar, e eu disse, você quer fazer o que você está ensaiando lá aqui dentro d'água? Então, ela dançou na água em pé. Então, assim, foi um dia que foi show. Sabe aquela sensação assim, que você não planeja e sai? Então, ela super. Foi uma sessão inteira de treino de marcha, com equilíbrio, né? Então, e a gente respeita muito a fadiga e o cansaço que eles vêm apresentar. Então, se ela não está rendendo, tem que diminuir, sim, o número de sessões, ou espaçar. Quando faz o uso do medicamento, eles têm que passar uma semana sem fazer a terapia nenhuma, tá? Pergunta foi o próprio José Luiz da ACD, né? Ele trabalha na ACD. E foi o meu convidado, o meu segundo Ah, convidado. tá. Então, provavelmente Eu foi não sei José. se lá é como aqui, mas uma coisa que eu notei de diferente em São Paulo, quando eu fui a São Paulo também para a CD de lá conhecer, e eles falam muito dentro da instituição, é que a gente tem um perfil aqui no Nordeste diferente de lá em relação às doenças neuromusculares, que parece que a prevalência é maior aqui, por causa realmente, casamento entre primos e tudo, né? Que coisa. Vai lá, Carlinha. Eu acho que deve ter mais alguma pergunta. Acho Tem que mais tem uma da pergunta Mariana. da Mariana. Pensando na possibilidade dessa paciente como atleta, como você quantifica e como auxiliar o treinador para não ultrapassar aquele limite de carga que você citou? Vocês trabalham juntos? Sim, eu tenho contato com ele. Ela é atleta da bocha, tá aí, ela já está entrando, né? Não sei se vocês estão vendo. Ela ganhou, inclusive, terceiro lugar na Olimpíada. A, a Olimpíada, agora eu não me lembro, depois você vai falar qual é. Tá? A gente se comunica, é tranquilo. E a bocha, assim, ela não ela trabalha muito com os braços, né? Então, assim, os braços dela hoje estão bem treinados, ela não usa tanto movimento na cadeira de rodas, mas eu acho que o esforço não é tão grande como é numa sessão de fisioterapia, mas ela pode responder. Bom, agora a gente quebrou o protocolo, né? A gente está aqui, estamos ao vivo aqui com a mãe, com a Edna e com a própria Laísa, né? Que, que veio falar um alô de dizer da importância da associação, né? Da própria AME aí no estado e no Brasil, e daí do mês da conscientização. Acho que isso é importante
alertar os profissionais. Bem-vindas. Obrigada, boa noite a todos. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo que vocês estão executando. Disseminar informações hoje é o mais importante, para que a gente possa dar conhecimento às famílias e aos profissionais sobre diversas patologias. E sobre a AME, estamos no mês de conscientização da AME, e é por isso que a gente quebra o protocolo, para poder estar passando mais e mais a importância realmente de se conhecer, e de colocar que um diagnóstico não é uma sentença, né, que vá fazer com que o paciente ele esteja jogado ao súbito da escuridão. Né? É necessário que a família, junto com o paciente, junto com quem tem a AME, entre realmente com força total, porque é tudo conjunto, é a equipe multidisciplinar, são esses terapeutas maravilhosos e os médicos, mas a família também tem que estar comprometida para prosseguir o que os nossos terapeutas fazem lá. Né? Então, é um trabalho de formiguinha que vai todo mundo junto. E a importância de nós termos as associações que representam os pacientes com AME, que estão disseminando informação para que cada vez mais o Brasil inteiro e mais profissionais possam conhecer o que é a amiotrofia muscular espinhal. E está a Laís aí provando que é possível realmente, tendo um bom acompanhamento com terapeutas eficazes e com a medicação, de avançar bastante. Exatamente. É isso aí. Boa noite. E o que você tem para dizer para a iniciativa. gente, Laís? Já que você agora é uma bailarina, só falta ser uma nadadora. Pois é, boa noite a todos e muito obrigada pela participação e também parabéns pela iniciativa. Um cheiro, tia Clara. Bom, Cheiro. agora, se Deus quiser, eu quando voltar as FIIs, depois da pandemia, se Deus quiser, vamos voltar o projeto para cima para a gente ser uma nadadora, se Deus quiser. E a gente sempre tem que sonhar e nunca desistir dos nossos sonhos, porque sonhos foram feitos para ser realizados. Então, a gente tem que seguir em frente sempre. É isso aí. E com otimismo sempre, viu? E dizendo para vocês que parabenizar também por convidar uma profissional de um gabarito tão alto, né, que é muito, muito humilde, muito tranquila, mas ela tem uma eficácia na realização da terapia de uma forma que vocês não têm noção. É você unir os métodos técnicos, né, os métodos científicos, aos métodos emocionais. É trabalhar na mente do paciente, fazer com que aquele momento de terapia seja um momento agradável. E aí desenvolve, fica relax. Era umas massagens dentro da piscina que tinha hora que a mãe que tinha vontade de ir lá para dentro. E assim a gente ia prosseguindo, né? Mas é isso, agradecer a vocês também pela participação. E vamos embora, que a AME está aí, ela não para. Então, a AME não para, mesmo com a medicação, a gente tem que estar prosseguindo e lutando sempre. Alerta, sempre, é igual escoteiro, sempre alerta, não pode parar nem um minuto. Porque senão a AME vem e pei, né? Então, a gente não para. É isso, obrigada, gente. Obrigado, Edna. Obrigado, Laísa. Parabéns aí. Continue evoluindo e lutando pelos direitos das crianças mirins. Muito redundante, mas dos mirins. Tchau. Tomara que volte logo para a piscina. Um abraço. Um abraço. Que graça. Claro, é isso. Não tem recompensa melhor do que você ter o seu próprio paciente dizendo sobre você, né? Você não precisa fazer propaganda nenhuma, eles vão dizer sobre você. É verdade, é verdade. E assim, Jefferson, eu acho assim, que, na verdade, nós somos... muitas crianças chegam para a gente sem diagnóstico ainda, né? E alguns chegam muito com diagnóstico errado, que ainda não sabem o que é uma coisa. Então, assim, a gente tá para acolher a família, a gente tá junto. Não tem como a gente não entrar em casa, né? Porque são anos convivendo. Então,
É diferente mesmo. É, isso aí, eu acho que a gente acaba sendo apenas facilitadores para essas pessoas, né? É, Para quem mais necessita e às vezes não tem acesso. Então, quiçá, embora esse acesso fosse também nas para unidades básicas de todos. saúde, nos hospitais públicos, né? Tivesse essa grande sacada, ia ser uma coisa E bem assim, a gente lida diferente. com tantos sonhos, né? E a gente tem que ser muito cauteloso em relação a isso, porque eu nem posso cultivar uma coisa que não vai existir, mas eu também não posso puxar o tapete, né? De um jeito que. Aí uma das crianças chegou para mim e fez: Ô tia, me bota para andar. Eu nunca andei. Aí eu fiz: Você quer É, andar? Eu disse, como? Eu disse, eu quero andar aqui dentro d'água. Então, assim, cheia de deformidades, você não ia ter um alinhamento biomecânico, sabe? Eu disse, meu Deus, eu vou botar extensão nela e seja o que Deus quiser. E aí, bom, a gente fez. é isso aí. A gente tem histórias para contar, né? Nessa piscina, o que que a gente já transformou de vida, transformou de função, até mesmo com respeito à própria sociedade, à autoestima, né? E É, como eles encaram isso aí. Então, acho que é extremamente importante. Era esse, você falou, eu acho que a Diana acabou não falando, mas você já me falou anteriormente. Esse mês de agosto é o mês de conscientização da doença? é o mês de conscientização da doença. Aí a gente tem um Instagram da AME, do Rio de Janeiro, que está agora promovendo vários eventos. E a AME, da Paraíba, PB, né, que ela é vinculada junto. Muita atividade do Rio e das associações acontecem em parceria mesmo, né? Uhum. Então está tendo eventos, está tendo cursos online para os profissionais e para a família também. Então, todo ano a gente tem um simpósio que é voltado para a família e para os profissionais. Então, a gente fala na linguagem para todos, né? Mostrando a importância da participação da família nesse processo de reabilitação. E para que eles entendam a necessidade de cada profissional, né? Na equipe. Então, todo ano a gente vem participando e apoiando. É, isso aí, né? Eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer é divulgar. Então, as últimas palavras são suas. Aproveite sua terça-feira, nosso encontro terça-feirino de sucesso. Eu queria agradecer a todo mundo. Eu não sei se meus alunos estão aí, se mandaram alguma mensagem, alguma coisa. Mandaram, sim. Mandaram, É né? que eu não Então, um sei abraço. quem são seus Sim. alunos, né? E eu tô sem ver, né? Eu não consigo ver o chat Ó, essa aqui aqui. eu acho que não é sua aluna, deve É, Rayane, ser. é sim. Era Trabalha aluna? comigo, foi me Elas mandam orientando. tia. Tia! Então, assim, queria agradecer a todo mundo, minha família, os amigos, os pacientes que eu saio convidando para assistir, quem está aí, né? Um abraço, assim, muita saudade de entrar na água com vocês de novo, né? De voltar. Com força aí, Então, assim, só tenho a agradecer. Eu acho que a gente é uma ferramenta, né, nesse estímulo de evolução. A gente ajuda, a gente está aqui para isso, né, para ajudar no crescimento um do outro, ajudar os nossos pacientes. Então, que se de alguma forma essa live ajudou a esclarecer o que é patologia, ou mostrar um lado, né, da fisioterapia aquática que vocês não conheciam, eu já me sinto muito grata por isso. Então, se alguém Não tenha aprendeu nem, algo mais aí, não tenha nem dúvida. Todo mundo é, aprendeu. Agora, não tem como não sair da cabeça, né, da fisiopatologia, da classificação, das possibilidades de fazer avaliação funcional e da importância do exercício aquático, né, uma sequência de exercício aquático relevante e com lógica, né, para se evoluir. Acho que
Eu tô bem feliz. Toda vez que eu já aprendi aqui de sentar para entrevistar, é momento de aprender. E assim que a gente cresce, é aprendendo com a experiência dos outros. A gente já começa lá no começo, quando a gente começa a trabalhar com exercício aquático, não tem muita experiência, começa a aprender com os próprios pacientes, né? Então, eu tenho certeza que as Laísas têm muito a ensinar para a gente, né? Todas as Laísas, todas as pacientes, eles acabam ensinando muito para a gente. Isso é uma E coisa muito... quando a gente vê que cada caso é único, né? Cada história. Então, realmente, você está sempre diante de uma situação nova todos os dias. Sempre é um desafio e é bom. não tenho dúvida. Carla, tudo bem? Então, mais um? Parabéns, Clara, por compartilhar com a gente essa experiência. Eu adorei o caso, adorei a Laísa ter participado também. E acredito que não foi só um momento de todos vivenciar um pouquinho de como você é como profissional, mas como pessoa também. E do pessoal aqui também matar a saudade, que foi bem bacana ver os ex-alunos também matando a saudade dos ex-professores. Aí, até o José Jordão, eu também estou aqui, cara. Fala um alô para mim. Oi, Beto, alô, Beto. Valeu. Parabéns, Clara, e muito obrigada por compartilhar com a gente. Aqui, ó, daqui é o José Luiz da ACD, nosso amigo, né? Um cara também com bastante experiência, de atendimento eu passei de por criança. lá, José Luiz, em São Paulo. Eu fiquei olhando sua live e tentando ver se eu lembrava de você, mas não lembrei. Eu fiz um curso lá há muitos anos atrás. Você trabalhou na ACD também aí, né? Também. A gente abriu a CD aqui em Campina Grande, então passamos um mês em treinamento em Recife, abriu aqui, mas infelizmente acabou fechando. Acabou fechando. Foi, infelizmente. Isso é uma dor no coração. No Nordeste, quantas ACDs tem? Onde que são as ACDs? Recife? Ixi, esqueci. Recife. Mas o José Luiz daqui a pouco vai colocar aí. Recife é a principal. Ele tá por dentro, ele está mais atualizado. Então, Clara, boa noite. Obrigado a todos que acompanharam a gente. Carla, para ajudar. E até a próxima. Tá bom?